Introdução à geometria plana. Eu mandei para vocês recentemente um slide, só que deu problema na hora de editar e não saiu com áudio. Então eu vou resumir o slide através desse vídeo, tá? Então vamos lá. A geometria plana, a introdução, ela tem 3 elementos que são chamados postulados. São os elementos que não tem como definir, não tem como explicar como surgiu. Apenas apareceu, surgiu e não tem como definir isso. Que são os pontos, planos e reta. Eles são representados por letras. Ponto é representado pelas nossas letras do alfabeto indo-arábico, maiúsculo. Plano pelas letras gregas. E retas pelas letras minúsculas. Geralmente a gente usa o R e o S. Ponto, plano e reta. Sobre as retas, nós temos segmento de reta e semi-reta. Semi-reta é quando eu tenho um início e não sei onde é o fim. Segmento de reta, quando eu tenho um lugar definido. Eu tenho o início e eu tenho um fim. É uma parte da reta. É o chamado segmento de reta. Sobre os ângulos. Ângulo é o espaço formado entre duas retas em um vértice, o vértice O. Nomenclatura. Vai de A para O e chega em B. Então, escrevemos dessa maneira. O vértice ele fica sempre no meio. O ângulo formado ele fica sempre no meio. O ângulo é representado em graus. Lembrando que 1 grau é a mesma coisa que 60 minutos, 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Sobre ângulos consecutivos e adjacentes. Adjacentes ao lado. Consecutivos significa que são ângulos que dividem, que possuem um mesmo segmento comum. Então nós temos aí 2 segmentos, 2 ângulos. O primeiro AOB, vamos lá. AOC, que está em vermelho, e AOB. Eles possuem esse segmento AO em comum. Esse segmento pertence ao ângulo que está em vermelho e ao ângulo que está em roxo. Então, eles são consecutivos. No segundo exemplo, eu tenho de DOE e EOF. Esse segmento EO, ele pertence aos dois ao mesmo tempo. Então, esse meu segundo exemplo, ele também é consecutivo e, ao mesmo tempo, adjacente. Então, essa é a diferença entre consecutivos e adjacentes. Sobre ângulo, nós temos ângulos retos, que é o ângulo que forma 90 graus. É o cantinho do quadrado, do retângulo. Nós temos o ângulo agudo, que é o ângulo menor do que 90.
Nós temos o ângulo obtuso ou obtusângulo, é o ângulo maior do que 90 e menor do que 180. E nós temos o ângulo raso, que é igual a 180 graus. E o giro completo ou volta completa é o ângulo de 360. Uma volta completa. Bissetriz de um ângulo. Bissetriz é a reta que divide um ângulo em duas partes iguais, em dois ângulos iguais. Exemplo, eu tenho minha bissetriz que eu coloquei em roxo. Ele divide o ângulo AOC em dois ângulos iguais, 20 e 20. Isso é bissetriz do ângulo, divide o ângulo em duas partes iguais. Ângulos complementares é a soma de dois ângulos complementares, dois ângulos em que a soma é igual a 90. A soma de dois ângulos igual a 90. E suplementares, a soma de dois ângulos é igual a 180. Replementar 360, que eu não coloquei. E os ângulos opostos. Ângulos opostos pelo vértice vale o mesmo valor. Então aí, exemplo. Meu ângulo vale 80. O seu suplementar, é o que falta para 180, vale 100. E seus opostos, a mesma coisa, o mesmo valor. Exemplo, dois ângulos na figura são congruentes. Congruentes é a mesma coisa que iguais. Qual a medida desse ângulo? 7x mais 15 vai ser igual a 5x mais 33. Vou jogar o 5x para cá trocando o sinal e o 15 para lá, trocando a operação. Então, 7x menos 15 igual a 180 e 33 menos 15 igual a 18. 18 dividido por 2, 9. Mas ele pediu um ângulo, e aí vocês escolhem o que fica melhor para vocês. E substitui o x por 9. 45 mais 33, 78. Letra P. Segundo exemplo, nós temos aí ângulos opostos pelo vértice. Significa que os dois ângulos são iguais. Então, 2x mais 25 vai ser igual a 5x menos 65. Número para um lado, letra para o outro. 25 mais 65 vai ser igual a 5x menos 2x. 90 dividido por 3, 30. Letra B. Um outro exemplo aí são paralelas e perpendiculares. Retas paralelas, elas possuem a mesma distância de uma para outra. Olha só, a mesma distância de uma para outra até o fim. Em momento algum elas vão se encontrar. E as concorrentes, em algum momento elas se encontram, elas possuem um ângulo, um ponto em comum. Então, nós temos 3 retas paralelas e uma concorrente ou transversal. Nós temos um ângulo de 30, oposto a ele, 30. Esse ângulo 35,
esse ângulo formado tem o mesmo ângulo que esse, já que as retas são paralelas, eles formam o mesmo ângulo. Então, nós temos 35, 35 e 35. Logo, o x vale 35. Para achar o y, nós temos aqui um ângulo de 180. Então, a soma y mais 35 tem que ser igual a 180. 180 menos 35, 145, letra A. Próximo exemplo. Vou prolongar as retas. Prolongar essa que fica mais fácil para visualizar. Esse ângulo formado aqui embaixo é o mesmo lá em cima. Se vocês observarem, tem o ângulo oposto, que é a soma desses dois. Então, 60 menos alfa mais 4α é igual a 2α mais 90. Letra para um lado, número para o outro. Alfa vai ser igual a 30, observando as alternativas. Letra A é o número primo? Não, 30 não é primo. Primeiro que ele é par. Para começar. B é o número ímpar? Não, 30 é par. É um múltiplo de 4? Não. É um divisor de 60? Posso dividir 60 por 30? Posso. Então, é a letra D. Júlia começou a estudar geometria na sua escola. Com dúvida em um exercício passado pelo professor de matemática, ela pediu ajuda ao seu tio. O enunciado era: as retas R e S são paralelas. Então, essa de cima e essa aqui. As retas U e T são transversais. Encontre o ângulo X. Tem um detalhe importante sobre triângulos. Nós ainda vamos falar de triângulo, mas é bom pegar essa dica. Quando nós temos triângulos, a soma dos ângulos internos, a soma de dois ângulos internos de um triângulo é igual ao externo do terceiro. Então, olha só, vou usar o oposto pelo vértice. Esse meu ângulo X ali vale 120. O desenho ficou pequeno. O ângulo X é o mesmo lá em cima. Se eu somo ali 120 com 20, eu encontro o ângulo externo. Olha, a soma dos dois internos é o externo do terceiro ângulo. 140. Pega essa dica, hein? Próximo, assinale a alternativa incorreta. Só lembrando, complementares a soma vale 90, suplementares a soma vale 180. Então, vamos verificar. Letra A, 29 mais 61 são complementares? A soma deu 90. Sim, correto. B, 85 mais 95 são suplementares? Sim, a soma vale 180. C, 67 mais 13 deu 80. Então, a letra C está incorreta. Nossa, está muito rápido. Vamos lá. Questão Cefete aí, ó. Ele fala que, ó, P são bissetrizes. Logo, divide o ângulo em duas partes iguais. Ele divide o ângulo AOB em duas partes iguais.
Logo, esse valor é igual a esse. Vou fazer por substituição essa, que fica um pouquinho mais fácil. E a soma dos 3 termos vale 180. Então, 2y mais y menos 10 mais x mais 30 vale 180. Como trabalhar com duas incógnitas dá muito trabalho, vamos substituir esse x mais 30 por y mais 10. Ele vale a mesma coisa, tá aqui em cima, ó. Y menos 10. E aí vamos descobrir o valor de y. Nós temos 4y menos 20 igual a 180. O 20 vai para o outro lado trocando operação. É positivo. Vale 200. Então, 4y é igual a 200. Y é igual a 200 dividido por 4. Y vale 50. Já dá para marcar a alternativa E. Só tenho 50 como y. Substituindo, 50 menos 10 vai ser igual a x mais 30. 40. Vou jogar o 30 para cá trocando operação. 40 menos 30 é o valor de x. X vale 10. Letra E, correta. E essa tem que prestar muita atenção. Um ângulo, 30 graus, 13 graus, 35 minutos e 13 graus, 35 minutos e 54 segundos dividido por 2. Primeira coisa que a gente precisa prestar atenção. 1 grau é a mesma coisa que 60 minutos. 1 minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Então, aqui, o sinalzinho de graus, 1 tracinho minuto, 2 tracinhos segundos. Então, a gente vai dividir normalmente. Se por acaso sobrar 1 grau, a gente precisa substituir por minuto. Se sobrar 1 segundo, substituir por segundos. Então, vou dividir aqui 13 por 2, que vale 6. 6 vezes 2, 12. Sobrou 1 grau. Ao sobrar 1 grau, eu preciso somar 60 minutos. Fazendo aí a conversão. Então, ficou 95. E aí, a gente vai dividir isso aí também. 9 dividido por 2, 4, sobra 1. Desci o 5. 15 por 2, 7. Por 2, 7. Sobra 1 minuto. Esse minuto eu preciso converter em segundos, somando 60. Então, nós temos 114. As 114 dividido por 2. 11 por 2, 5. Sobrou 1. Desceu 4. 4 por 2, 7. Então, resposta 6 graus, 47 segundos e 57. 6 graus, 47 minutos e 57 segundos. Letra C. Pessoal, qualquer dúvida aí pode me mandar mensagem, tá? Eu não tô conseguindo responder. Algumas coisas eu não tô conseguindo visualizar, porque eu tô nessa correria aí de gravação de vídeo, mas eu vou responder, pode deixar, tá?
Podem me mandar e-mail. Só o Instagram que eu não tô conseguindo abrir. Mas dúvidas podem me mandar, tá? Beijos, até a próxima. A soma dos ângulos internos de um triângulo equivale sempre a 180. Eu fiz uma demonstração com vocês na última aula. Quando o triângulo for regular, significa que todas as suas medidas são iguais. Então, basta dividir 180 por 3, que vale 60. Quando o triângulo for irregular, significa que suas medidas são diferentes. Porém, a soma tem que ser igual a 180. No primeiro exemplo, nós temos dois ângulos conhecidos, que é o 60 e o 70. 60 mais 70 é igual a 130. Então, x é igual a 180 menos 130. X vale 50. No segundo exemplo, nós conhecemos aí o 80 e o 30. 80 mais 30 é 110. O y vai ser igual a 180 menos 110. O y igual a 70. Soma dos ângulos internos. Tudo parte de um único do triângulo. A soma dos ângulos internos do triângulo vale 180. Quando a gente trabalha com quadrilátero, que é a figura com 4 lados, nós conseguimos transformar isso em triângulos. Um quadrilátero forma 2 triângulos, por isso 2 vezes 180 é 360. O pentágono consigo formar 3 triângulos. 3 vezes 180, 540. O hexágono conseguimos formar 4 triângulos. 4 vezes 180, 720. Para qualquer triângulo, é o número de lados menos 2. Então, pentágono é o 5 menos 2. Hexágono é o 6 menos 2. Então, para qualquer figura, número de lado menos 2 vezes 180. Quando for relacionado a um único ângulo do polígono regular, o polígono regular possui todos os seus ângulos e arestas com medidas iguais. Então, o triângulo, como já foi falado, se eu quero achar um ângulo do polígono regular, do triângulo regular, basta usar a soma e dividir pela quantidade de lados. 3. 180 dividido por 3, 6. O quadrilátero, o quadrado, que é regular, é a soma 360 dividido por 4, 90. O pentágono, vamos usar a soma. A soma é 540, vimos há pouco tempo atrás, dividido por 5. 540 dividido por 5, 108. E o hexágono, vamos usar a soma 720 e dividir por 6, porque tem 6 ângulos, 6 lados. Vai ser igual a 120. Para qualquer polígono regular, o valor de um ângulo vai ser sempre a soma dividido pela quantidade de lados. Então, soma n menos 2 vezes 180 e aí divide pela quantidade de lado, n. N menos 2 vezes 180.
sobre n. Essa é a fórmula de um ângulo.